Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se encontrar dentro de cada um de nós. Vamos nesse vídeo conhecer um novo capítulo do livro Um Roqueiro do Além. Livro ditado pelo Espírito Zílio e recebido através da mediunidade do médium Nelson Moraes. Neste vídeo vamos conhecer o capítulo número 6. Pessoal, errei. Não é capítulo 6, é capítulo 5. Intitulado Novas Revelações. Vamos dividir ele em 3 partes, pois ele é muito extenso e há necessidade de observarmos cada parte deste capítulo, porque ele nos apresenta informações importantes e necessárias para as nossas reflexões. No dia seguinte, quando acordei, fui surpreendido pela luz do sol penetrando pelas frestas da janela. Senti uma alegria imensa, pois há muito eu não via os raios solares. Felipe estava sentado aos pés da minha cama e disse: "Como está, meu amigo Zílio?" Respondi, transbordando de felicidade. É como se eu tivesse renascido esta manhã. E pelo que eu vejo, não teve dificuldades para retomar algumas lembranças dos momentos vividos aqui, entre nós, disse Felipe. Não me recordei de tudo, mas o que é importante para mim está bem nítido em minha mente. Sei agora que você é um dos amigos valorosos que eu tenho aqui. Devo ter saído daqui muito bem preparado. Por que fracassei? Perguntei. Felipe então comentou: enquanto estamos aqui no mundo espiritual, geralmente estamos entre autênticos amigos. Nossas qualidades pouco são testadas. Porém, quando reencarnamos, nós nos submetemos a uma convivência irrestrita, onde nossos valores são testados a cada instante e as nossas fraquezas são estimuladas até o último grau da nossa resistência. Nem sempre conseguimos resistir a todas, e isso demonstra o quanto ainda temos que caminhar rumo à perfeição. Estou sentindo uma sensação de eternidade. É como se realmente eu tivesse nascido há milhares de anos atrás, comentei. Zílio, somos alguns dos muitos que ainda não conseguiram voltar ao planeta de onde fomos exilados. Graças a Deus, não recordamos totalmente dos detalhes do nosso exílio, senão o nosso sofrimento seria ainda maior. Vez ou outra, temos uma vaga intuição e isso já é o bastante para nos sentirmos deslocados neste mundo. Devemos prosseguir lutando. Agora este é o nosso mundo e temos que ajudar a transformá-lo. Após pensar, refleti. Você, Felipe, deve estar séculos à minha frente. Não sei se mereço gozar de sua presença. Zílio, meu irmão, disse Felipe, muitas vezes estivemos juntos, vivendo experiências difíceis no corpo físico. Nosso grande erro foi cometido na velha Lemúria, quando nos associamos a um grupo de exilados como nós, que praticava rituais macabros. Com o poder que desenvolveu, esse grupo provocava a materialização de espíritos inferiores
que vinham sugar o fluido vital das vítimas humanas sacrificadas em nossos rituais. Em troca, esses espíritos menos desenvolvidos obedeciam cegamente à nossa vontade. Esses rituais eram regados a drogas produzidas por verdadeiros alquimistas das trevas. O mal que causamos a milhares de criaturas nos custou séculos de sofrimentos e reparação. Então, é por isso que quando usava drogas, eu me sentia como se estivesse realizando algo místico. Era como se estivesse me preparando para sondar o infinito. Zílio. Essas fraquezas nos acompanham durante muitas vidas. Alguns companheiros ainda se comprazem com elas. E um deles você encontrou quando conseguiu sair da sepultura. Graças a Deus, a sua reação diante dele foi positiva. Com isso, libertou-se da influência nociva que o levou a sucumbir no mundo das drogas. Agora, você está livre para construir o futuro que deseja. Foi por isso que eu tive a sensação de conhecê-lo? Perguntei. Não tenha dúvidas, respondeu Felipe. Ele tinha a esperança de continuar lhe subjugando aqui no mundo espiritual. Realmente ele tentou, disse. Ouvi muitas vezes sua voz convidando-me a participar do paraíso em que ele vive. Um dia, disse Felipe, um dia vamos poder ajudá-lo. Afinal, ele é nosso irmão. Não podemos julgá-lo, pois cometemos os mesmos equívocos. Mas, e Helena? Ela faz parte do nosso grupo? Perguntei. Helena foi uma das primeiras que se redimiu dos crimes que cometemos na Lemúria. Depois disso, tornou-se uma benfeitora de todos nós. E qual tem sido minha participação nesta colônia? Felipe, então, refletiu e respondeu. Aqui, todos somos alunos e professores. Estudamos e desenvolvemos meios de contribuirmos com a transformação da humanidade, inserindo na arte mensagens de fé e renovação. Entretanto, temos experimentado inúmeros fracassos. Muitos desceram à terra com essa missão, mas quando alcançaram a fama, esqueceram os compromissos assumidos. Temos alguns deles que ainda estão reencarnados, desfrutando de valiosos recursos de comunicação, mas, infelizmente, por mais que tentemos influenciá-los, acabam servindo ao consumismo predominante na Terra. Disse, eu não servi ao consumismo, mas acabei induzindo muitos a consumirem um produto cujos efeitos é a morte. Reconheço que sou um dos que fracassaram. Felipe então concluiu. Apesar desse fator negativo, você foi um dos poucos que conseguiram marcar alguns pontos positivos com relação à nossa proposta de trabalho. Vocês que estão à frente dessa tarefa tão importante, refleti, não poderiam interferir quando aqueles que partiram daqui com essa missão estivessem ameaçados com um fracasso? Interferir não, disse Felipe. Influenciar sim. Entretanto, todos, Zílio, são livres para aceitar ou não a nossa influência.
Sim, agora mais do que nunca entendo a sabedoria e a bondade divina. Deus nos criou livres e será no exercício dessa liberdade que um dia alcançaremos a perfeição. Exatamente, meu amigo, disse Felipe. À medida que o ser avança no bom uso dessa liberdade, automaticamente aufere a si mesmo recursos ainda mais amplos, alargando seus horizontes em direção à verdadeira felicidade. Nesse caso, a lei da relatividade faz sentido, redargui. Realmente, tudo é relativo ao nosso grau de evolução, Zílio. Sabe, Felipe, apesar de me sentir muito bem, estou preocupado com estes hematomas que apareceram no meu corpo. Esses pontos escuros que realmente parecem hematomas são marcas apontando focos de energia em desequilíbrio. São consequências do seu desencarne precoce. Representam as partes do seu corpo físico onde o desligamento prematuro do perispírito foram traumáticos. E quanto tempo ficarão essas energias em desequilíbrio? Perguntei. Alguns desses focos o acompanharão na próxima reencarnação e vão se refletir no seu corpo físico como pontos de debilidade. Então devo entender que poderei renascer com algum tipo de enfermidade? Provavelmente, respondeu Felipe. Quando por meio de uma atitude impensada, ferimos ou destruímos os recursos que a providência divina nos empresta, incidimos na lei de causa e efeito, que fatalmente nos exigirá uma reparação. Felipe ficou pensativo por alguns instantes e depois arrematou. Tenho que ir. Não fique preocupado em demasia. Mesmo quando ferimos as leis eternas, podemos contar com a misericórdia divina que constantemente auxilia e socorre aos incautos do caminho como nós. Se nós estivéssemos, por exemplo, em um programa televisivo desses que as emissoras apresentam, programas sensacionalistas onde o apresentador, a apresentadora grita aos berros as notícias, as manchetes, poderíamos dizer: revelações bombásticas da vida de um famoso músico. Ou até mesmo alguns canais aqui no YouTube que são sensacionalistas, com chamadas apocalípticas, e alguns até se dizem espíritas. Revelações nunca antes reveladas. E as pessoas vão atrás desse pessoal. Poderíamos dizer isso. Mas não há necessidade de gritar, de berrar, nem de fazer sensacionalismo. A necessidade aqui é de aprender e meditar com essa história. E esse capítulo nos apresenta informações distintas. Novas informações. Revelações mesmo. Que abrem portas para um entendimento mais amplo do que nós somos em relação ao todo, ao universo. Não é? Por exemplo, temos aqui a revelação de que Zílio
é um exilado. Zílio não é um espírito oriundo do planeta Terra. Zílio não é um terráqueo. Não é. É um extraterrestre. Você escuta músicas de um espírito extraterrestre. Como Mozart é um extraterrestre, habitante de Júpiter. E você também escuta a música dele. Como Van Gogh também é um espírito extraterrestre. Van Gogh, Mozart, Raul Seixas não são espíritos terráqueos. Não iniciaram suas caminhadas evolutivas espirituais neste planeta. Vieram para cá com um objetivo. Cada um com o seu objetivo. E aqui, Zílio veio junto de um grupo que partiram de um planeta que não sabemos qual, porque aqui não diz. Foram retirados de lá, exilados, colocados aqui no planeta Terra. Um grupo, ele não veio sozinho. Desse grupo faz parte Felipe, que conversa aqui com ele, e Helena, que ele também reviu no capítulo anterior. Os três. E também aquele espírito que o atormentava no cemitério, falando para ele, vem para cá, malandro, vem para o paraíso, também é um espírito exilado. Mas Zílio, Felipe e Helena já não desejam mais o erro, permanecer no equívoco. Já aquele espírito, que aqui não diz o nome, mas que ali perturbava Zílio quando ele desencarnou, não deseja a melhoria. Está do outro lado da margem. Ainda habita a sombra e a treva. Portanto, pode ser que você conviva com um espírito que veio de outro planeta e você nem sabe. Tivemos vários, hein? Jesus é um deles. Olha só. Jesus não é terráqueo. Sócrates não é terráqueo. Buda não é terráqueo. Zoroastro, Hermes não são terráqueos. Krishna não é terráqueo. E muitos outros. Lucas, o apóstolo, não é terráqueo. É um exilado. Porque os exilados foram tirados dos seus planetas, e aí não foi só de um planeta, vieram povos de alguns planetas para cá. O mais famoso é Capela, exilados de Capela. Mas temos Nibiru, de onde vieram os Anunnakis. Já temos 2. De Vênus vieram instrutores, 3. Mozart veio de Júpiter, 4. Jesus veio da esfera elevada, 5. Temos 5 destinos diferentes que vieram para cá. 5. Falei só 5. Tem mais. Sírius, Alcione, também veio para cá. Então já tem 6. E aí a gente vai puxando pela memória. Vegas, Aldebaran, são outros planetas que apresentam humanidades análogas à terráquea, em termos de forma. Então, no universo, iremos encontrar formas parecidas com o humanoide e formas distintas, que não vão se parecer com o humano. É só assistir Guerra nas Estrelas.
o Retorno de Jedi, o Império contra-ataca. Em determinado momento, não me lembro bem a cena, mas acho que é Luke Skywalker ou Han Solo, não lembro ao certo quem. Mas eles entram como se fosse num bar. E ali existem criaturas de formas variadas. Uma banda tocando, e aí a criatividade de George Lucas e de sua equipe ali está demonstrada. É mais ou menos aquilo. Claro, ali tem a licença cinematográfica, criativa hollywoodiana. Mas é mais ou menos aquilo. Então nós temos humanidades perigosas, sem dúvida. Temos humanidades elevadas, sem dúvida. Porque o universo é composto de milhares e milhares e milhares e milhares de civilizações. Que hoje o homem desse planeta não consegue ver, não tem contato. Por que não tem contato? Porque não pode ainda. Não tem estrutura para ter esse contato. Um dia terá. Mas aqui a gente já vê que o contato existe há muito tempo de maneira velada. Nós é que imaginamos que todo mundo saiu da mesma forma, da mesma fonte, e não é verdade. Aqui está a explicação. Zílio, um alienígena, um extraterrestre. Somos alguns dos muitos que ainda não conseguiram voltar ao planeta de onde fomos exilados. Agora, este é nosso mundo, temos que ajudar a transformá-lo. E por que uma população, um grupo, sai de um planeta exilado para habitar outro? Porque aquele planeta na qual eles estavam avançou em termos evolutivos. O planeta evolui, a vida é de progresso. A abelha evolui, o homem evolui, o animal evolui, o planeta evolui, o universo evolui. Tudo é progresso. Então aquele planeta estava num estágio evolutivo, avançou para um estágio mais elevado. A população que habita aquele planeta precisa acompanhar essa progressão, essa elevação. Os que não acompanham são retirados. Porque eles não podem continuar atrapalhando a evolução daqueles que desejam evoluir. Então retira-se esse grupo de rebeldes, de revoltados, de egoístas, de orgulhosos, e eles serão colocados em um planeta que tem a sua caminhada evolutiva ainda inicial. Não é um planeta atrasado. É um planeta ainda em início de caminhada. É uma grande diferença isso. Porque uma coisa é ser atrasado, outra coisa é ainda estar começando sua caminhada. Que aí não tem nada a ver com atraso. Certo? Atraso é aquele que não deseja avançar, que se mantém atrasado. Que para. Um relógio, ele sempre está marcando a hora em progressão, não é isso? Sempre para frente. Se o relógio começa a atrasar, é porque há algum problema nele. Um dispositivo que não funciona. Uma bateria que está perdendo a sua vitalidade. Precisa do conserto. Ele começa a atrasar. Mas qual é a função natural do relógio? Marcar a hora progressivamente, corretamente. É o progresso. E ele diz, na verdade, quem vai explicando é Filipe, relembrando para Zílio, que eles viveram na Lemúria, um continente que não existe mais, em período muito recuado. Há milhares de anos atrás, a conformação geológica do planeta era outra.
o desenho geológico continental não era o que nós temos hoje. Nós tínhamos outra situação. Onde havia a Lemúria, havia a Atlântida, havia um grande continente na área norte do planeta, Hiperbóreo, acho que, se não me engano, esse é o nome. Se não for, me perdoe. Estou puxando aqui de memória. Então, o desenho geológico era outro. E lá, eles começaram suas caminhadas, recomeçaram suas caminhadas evolutivas, mas agora num novo solo terráqueo. Um grande número de espíritos foram trazidos para cá na situação do exílio. Por que exílio? Porque quando aqui foram colocados, não houve nenhuma possibilidade daqui eles saírem sem a permissão, sem a conquista, sem o mérito. Que é isso que Felipe diz. Somos alguns dos muitos que ainda não conseguiram voltar ao nosso planeta, ao planeta de onde fomos exilados. Porque muitos conseguiram. Muitos espíritos retornaram aos seus planetas. Os Anunnakis retornaram a Nibiru, capelinos voltaram à Capela, e assim por diante. Egípcios, cadê a civilização egípcia? Onde está? Retornaram aos seus planetas de onde foram exilados. Muitos preferiram ficar porque se apaixonaram por este planeta, por essa humanidade. Desejaram aqui ficar para auxiliar. É escolha. Mas aí eles já tinham a possibilidade de voltar ou não. Escolha deles. Não é esse caso aqui. Felipe e Helena, exílio, estão aqui porque ainda não têm a possibilidade de voltar. Não têm o direito de voltar. Que ainda estão se refazendo, digamos assim. Se reencontrando com as leis de Deus. Nosso grande erro, olha lá, grande erro, foi cometido na velha Lemúria. Vieram para cá, começaram a se desenvolver como civilização aqui nesse planeta. Uma civilização estranha a esse ambiente, a essa atmosfera. Mas se adaptaram. E lá na Lemúria, cometeram grande erro. Vejamos. Nos associamos a um grupo de exilados como nós. Se juntaram. Grupo que praticava rituais macabros. Eis aí o grande problema. Com o poder que esse grupo desenvolveu, poder, capacidade de deter e fazer algo, esse grupo provocava a materialização de espíritos inferiores. Então nós temos aí duas situações. Uma situação no plano físico, situação no plano espiritual. Materialização de espíritos inferiores desencarnados no plano físico. Interação entre planos de dimensão. Lemúria. Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, realizava materializações em Pedro Leopoldo. Para um grupo restrito. Materializações ainda acontecem hoje em dia, mas com menos frequência e com certos objetivos específicos. Mas no início do século XIX, depois no meio e no fim do século XIX, ou seja, durante, na verdade, o século XIX, muitas materializações aconteceram, porque ali estava sendo codificada a doutrina espírita. E houve a necessidade, então, de uma série de eventos
para ratificar e trazer informações e instruções a Allan Kardec e também a outros pesquisadores e investigadores. Muitas materializações. Mas isso foi agora, né? 2 séculos atrás. Estamos falando de Lemúria. Milhares e milhares e milhares de anos atrás. E ali havia o intercâmbio, plano físico, plano espiritual. Os espíritos materializados vinham sugar fluido vital de pessoas assassinadas por esse grupo. Sacrifícios humanos, rituais macabros. Esses espíritos inferiores vinham sugar o fluido vital de quem era assassinado, e aqueles que estavam no plano físico usavam os espíritos desencarnados para atender aos seus desejos. O mal que causamos a milhares de criaturas nos custou séculos de sofrimentos e reparação. A reparação não se dá numa reencarnação, em 2 reencarnações. São séculos. E aqueles rituais eram regados por drogas, produzidas por verdadeiros alquimistas das trevas. Então a história se repete, não é? A história se repete. Há um tempo atrás, não sei quanto tempo, um seriado aí entrou na rota da modinha, chamado Breaking Bad. Acho que esse é o nome. Eu nunca assisti. Mas sei que o roteiro era de um professor que, acho que para pagar a dívida, uma coisa assim, professor de química, resolve na sua casa desenvolver metanfetamina. Olha que beleza. Junto de um outro jovem lá, e aí não sei o que se desenvolve. Isso se tornou algo interessante de assistir. Olha só. Um professor de química criando uma droga. Para que se cria droga? E virou aquela coisa cult. Olha, Breaking Bad, não sei o quê. Estampa aqui a imagem, a autora ali dando entrevista. Peraí. Alguma coisa está errada aí. Isso está exaltando o quê? Exaltando o quê? Séculos de sofrimento e dor pelo mal que causaram. Quantos assassinatos não aconteceram? Quantos estupros não aconteceram? Na Lemúria. Praticados por Filipe, por Helena, por Zílio. Quantas maldades esses grupos não praticaram? Isso não fica esquecido. Isso não desaparece no ar. Isso fica registrado. Isso fica plasmado nas mentes, nas consciências. Como é que eu resolvo essa questão macabra? Que era só violência. Zílio traz desde aquele período recuado a questão das drogas. Por isso que não é tão simples resolver a questão do vício, que está atrelado à história do espírito, ao subconsciente dele. Daí a necessidade de não abrir essa porta. A porta, quando a gente nasce, ela fica fechada. É a gente que vai lá e destranca. Porta do vício. A gente destranca isso que a gente quer. Então, quer um conselho? Deixa essa porta fechada. Não vai dar uma despertão, espertona e querer saber o que há ali dentro. Vai quebrar a cara. E depois aqui, ó. Olha o sacrifício, a dor e sofrimento para se recuperar um pouquinho. Um pouquinho. Porque no final dessa primeira parte, ele diz: estou preocupado com hematomas que apareceram no meu corpo. Ele está olhando o corpo dele. Igual você está olhando o teu corpo agora. Tem hematoma aqui no braço,
tem hematoma aqui, tem hematoma no pé, onde ele injetava droga, onde ele foi destruindo o seu perispírito. Porque eu destruo o corpo físico, o perispírito ao mesmo tempo. Toda a sua região aqui respiratória estava com hematoma, por causa do tabagismo. O fígado estava deteriorado, por causa do alcoolismo. Então tudo isso ficou impregnado no perispírito, porque ele causou isso ao corpo físico. O corpo físico dele, a essa altura, já estava lá se desintegrando, virando pó. Mas o corpo perispiritual estava ressentindo os ataques e as agressões que ele produziu no próprio corpo. E por isso ele apresenta esse questionamento. Filipe diz: esses pontos escuros, que realmente parecem hematomas, são marcas apontando focos de energia em desequilíbrio. Focos de energia. O corpo é energia. Correntes eletromagnéticas correm pelo corpo. Correntes nervosas e eletromagnéticas. Que levam substâncias, que levam energias das mais variadas situações e tipos. Quando eu cometo os excessos, existem rupturas nesses caminhos das correntes eletromagnéticas. Rupturas. Vimos isso no livro Sexo Além da Morte. As correntes eletromagnéticas partem do meu cérebro e correm o corpo inteiro, da cabeça ao pé. Levam todo tipo de informação e de energia, abastecendo e gerando no corpo a sua atividade. Quando eu entro na viciação sexual, eu estou rompendo um dos caminhos da corrente eletromagnética. Existe ali um rompimento. E essa corrente já não percorre aquele ponto de maneira natural. Existe então ali uma marca, uma mancha escura, um problema a ser resolvido. E eu posso seccionar vários caminhos da minha corrente eletromagnética. E aí o problema fica registrado no perispírito. Energias em desequilíbrio. Representam partes do seu corpo onde o desligamento prematuro do perispírito foram traumáticos. Desligamento, a separação espírito-corpo. E pode gerar um trauma. Porque não foi natural. Tudo que é natural é mais fácil. Tudo que é forçado antes do tempo é traumático. E a preocupação? Quanto tempo ficarão essas energias em desequilíbrio? Alguns desses focos o acompanharão na próxima reencarnação e vão se refletir no seu corpo físico como pontos de debilidade. Ele vai reencarnar e o que vai acontecer? O seu corpo físico vai apresentar dificuldades e deficiências. Não terá um corpo pleno. Porque quando o teve, estragou. Como estragou, virá com um corpo menos capaz para cuidar do corpo. Se ainda assim o estragar, retornará no futuro com um corpo pior ainda. Com mais limites, com mais dificuldades para cuidar do corpo. E vai descendo. Observemos certos nascimentos que são inacreditáveis. Mas por que são inacreditáveis? Porque aquele espírito que reside naquele corpo, que quase não é um corpo,
Ele desceu demais. Ele destruiu por várias vezes o seu corpo, que é uma máquina linda, maravilhosa, espetacular. Então ele vai ter que lidar com isso. Quando por meio de atitude impensada, quem pensa pouco erra muito. Quem pensa pouco erra muito. Atitude impensada, ferimos ou destruímos os recursos que a providência divina nos empresta. Meu amigo, minha amiga, teu corpo é emprestado. Certo? Emprestado. Quando a gente fere o corpo emprestado, incidimos na lei de causa e efeito que fatalmente exigirá reparação. É por isso que eu amo as leis de Deus. Porque é perfeita. Se eu não valorizo, ficarei sem. E quando eu fico sem, sinto falta do que eu tinha. Olha só. Olha esse ciclo. E aí eu começo a pensar, poxa, preciso ser melhor, né? E a gente vai aprendendo. É expiação, é a consequência. A lei é aplicada para todos nós. E ele pergunta, em determinado momento, né? Poxa, mas quando a gente está lá no plano físico, vocês não podem intervir, né? Para ajudar a gente, para mudar a nossa rota, etc. Porque a gente sai daqui preparado, a gente assume compromissos. Vamos lá, vamos arrebentar, vamos com tudo. Uhul! Aí reencarna e começa a fazer um monte de besteira. Vocês não podem mexer nisso? Pergunta Zílio. E é uma pergunta recorrente. Muitas pessoas perguntam isso. Poxa, a gente nunca vai ter ajuda do plano espiritual para mudar nossos erros, para evitar a queda? Resposta. Não podemos interferir. A interferência é proibida. Ora, o professor dá a prova, o aluno não tem que fazer a prova por ele mesmo. O professor deixou fazer com consulta. Tudo bem. Mas o professor não vai fazer a prova pelo aluno. É a mesma coisa. Existem milhares de espíritos que nos acompanham, nos observam, mas eles não vão interferir na nossa caminhada. Influenciar, sim. Entretanto, todos são livres para aceitar ou não a nossa influência. Olha só, mais uma perfeição da lei. Eu sou livre para aceitar a influência de Jesus. Ó, que legal. Pensou? Pensou o Cristo aqui, no meu ouvido? Que demais! E eu sou livre para ser influenciado e escutar a influência da treva, da sombra, do mal, da perversidade, da viciação. Sou livre. E a sombra vem aqui e diz assim, olha, vai lá que é bacana, usa aquilo, olha, vai te deixar vida irada. Aproveita a vida, esquece esse negócio aí, espiritismo, sai disso aí. Tudo mentira. Você vai morrer e acabou. E aí fica aqui no ouvido, Aí eu compro essa história, quebra a cara. Interferir, não. Influenciar, sim. À medida que o ser avança, no bom uso dessa liberdade, automaticamente ofere a si mesmo recursos ainda mais amplos, alargando seus horizontes em direção à verdadeira felicidade. Quanto mais eu subo, mais eu enxergo, mais eu recebo, mais me é cobrado e mais eu tenho possibilidade de fazer.
professor sabe mais que o aluno. Do professor será exigido mais. Mas do professor, mais possibilidades sairão do que do aluno, do aprendiz. É por isso que existe o sábio, existe o mestre, existe o aprendiz, existe o discípulo. Helena, olha que legal. Aquele grupo que desceu lá do planeta X, exilados, onde Zílio, Filipe e Helena estavam inseridos, Helena foi uma das primeiras que se redimiu dos crimes que cometemos na Lemúria. Uma das primeiras que viu e falou, não quero mais isso. Isso é lixo. Sai. Por isso que ela subiu um patamar. Zílio, portanto, está em passo atrasado para se redimir, porque Helena já se redimiu. Zílio não. Dentro do mesmo grupo, olha que interessante. No mesmo nível de humanidade, que são exilados, que não são terráqueos, a gente encontra essa disparidade entre Helena, Filipe e também Zílio. Inclusive aquele espírito do cemitério que estava ali obsediando também não avançou nada em relação a se redimir. Muitos que desceram à terra, diz Filipe. Vamos observar então ao nosso redor e também nas telinhas que a gente assiste. Olha só. Muitos que desceram à terra com essa missão, missão da arte, missão de mensagens de fé, missão de renovação, missão de transformação da humanidade, muitos que desceram ao plano físico, quando alcançaram a fama, esqueceram dos compromissos assumidos. Raul Seixas tinha essa missão, mas mergulhou na rebeldia, na insensatez, na revolta, no uso de drogas e deu no que deu. Se esquecem, se desvinculam dos compromissos assumidos. E eu? Que compromisso eu assumi ao reencarnar? Eu assumi um compromisso. Você assumiu. Qual foi? Diz para mim. Qual foi o compromisso que você assumiu quando você reencarnou? Cuidar de um familiar? Mudar quem você é? Deixar para trás um passado de erros e começar um futuro de acertos? Ser menos egoísta, menos petulante, perdão? Ser mais aberto, aberta? Qual foi o compromisso que nós assumimos? Quitar débitos com quem nós assumimos essa postura? Assumimos compromissos. Não vamos acessar o nosso plano para verificar qual foi. Mas faz aí um exame de consciência. Faz um exame de consciência. Observa a tua vida. Que você chegará a uma resposta bem próxima ao compromisso assumido. Isso se não chegar à resposta exata. É disso que se trata um estudo como esse. De observarmos a nós mesmos. Não é para ficar aqui procurando informação a título de curiosidade. Ele foi um capelino. Ele foi isso, ele foi aquilo. Não é essa a ideia. É interessante saber? É. Mas se não houver utilidade, esquece. Esquece. Aí não vai servir de nada. E por fim, Felipe diz o seguinte: fraquezas nos acompanham durante muitas
vidas. Jesus disse a Pedro, Pedro, o homem ainda é mais frágil do que perverso. Quantas fraquezas ainda nos acompanham? E nós precisamos trabalhar nossas fraquezas. Na sequência continuaremos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.